Falando então sobre a situação atual dessa nova guerra, digamos assim, entre a Rússia e a Ucrânia, há uma grande mudança entre o que nós podemos ver no passado. Primeiro, né, é importante a gente lidar que agora não é uma ação dentro de algum determinado país relacionado a um conflito civil, né? Isso a gente viu muito, por exemplo, na Primavera Árabe, né, todas as discussões na Síria. Quer dizer que efetivamente é um exército de um outro país questionando a integridade territorial e física desse segundo país. Isso tem um impacto significativo em diversos elementos, inclusive no aspecto cibernético, né? Primeiro, por exemplo, quando a gente percebe sobre onde está sendo discutida essa guerra, né? A gente está sendo discutida muitas vezes nas redes sociais, em que a participação da população em si é relevante. Da mesma forma, a gente vê isso como lidar com a moderação de conteúdo nessa guerra, né? A gente vê uma série de restrições aí de grandes cadeias, de grandes redes internacionais, globais, aí com relação a alguns canais oficiais russos. A gente vê o contrário, a própria Rússia impedindo uma série de serviços de internet funcionarem. E a gente vê também as próprias normas das comunidades, ou seja, os termos de uso das plataformas sendo interpretados de uma maneira relativamente diferente. Então, o que a gente pode dizer que é uma guerra sem precedentes no sentido de utilização e impactos na forma como o discurso na internet é efetivamente utilizado. Isso sem falar, é claro, que agora, cada vez mais, a gente pode entender que se está usando uma série de novas ferramentas cibernéticas, né? Pode-se, por exemplo, perceber a utilização de inteligências artificiais para atacar infraestruturas críticas dos dois lados. Talvez um elemento interessante dessa guerra é que, por mais que existam elementos de proxies por trás, ou seja, outras superpotências, outros países estão envolvendo, diretamente uma potência está dentro dessa guerra, que é a Rússia, né? Uma potência militar e uma potência também, querendo ou não, no espaço cibernético, a Rússia é extremamente importante, é extremamente relevante. A gente percebe que provavelmente o Ocidente está ganhando esse embate com maiores restrições, tanto das capacidades de hardware, ou seja, físicas do espaço que permite o cyberespaço, quanto nas capacidades aí de narrativa mesmo. Mas a gente não pode subestimar, efetivamente, a capacidade de você criar um espaço propriamente russo, de internet, um espaço digital propriamente russo, né? De alguma forma, a gente já vê nos últimos anos uma tentativa da Rússia de isolar o seu país, ou melhor, de restringir o acesso ao seu mercado, ao seu cyberespaço para empresas estrangeiras. Mas agora a gente percebe, então, cada vez mais na Rússia e, querendo ou não, isso gera uma tendência internacional a gente entender como a lógica de uma internet global está sendo quebrada de alguma forma. A gente pode dizer que a Rússia está perdendo, mas a verdade é que o resultado final é que provavelmente quem vai perder mesmo são os cidadãos globais, né? Cidadãos do mundo que de alguma forma queriam poder ter acesso a serviços, bens e as trocas de informações e dados de uma maneira global, que é para isso que a internet de alguma forma foi criada. É muito difícil de a gente imaginar e prever como é que vai se desenrolar essa guerra, né? A grande questão é se a gente vai ficar ou não desconectado ainda. É muito improvável que nós tenhamos um ataque em que o espaço digital seja em todo afetado, mas pontualmente é bem possível que isso aconteça e que tenha uma sensação de que, em parte, a internet não esteja funcionando, mesmo em países que não estejam lá diretamente conectados com o conflito. Então, eu acredito que nós ainda vamos ter a internet funcionando, não acredito que tenha um ataque massivo que completamente impacta o mundo de maneira geral,